Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Nós estamos começando hoje, segunda-feira, o programa Com a Palavra, onde vamos meditar a Palavra de Deus. Que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração, esteja na sua vida, te alcance aonde quer que você esteja nessa manhã. E é segunda-feira dedicada ao Espírito Santo. Queremos pedir o Espírito Santo e a sua luz sobre nós, sobre os nossos corações, sobre as nossas famílias. Pedimos a presença e a graça do Espírito Santo. E é uma alegria estar entrando na sua casa, no seu trabalho, nesta manhã, para estar agradecendo ao Espírito Santo e a Jesus misericordioso pelas suas graças, pelas suas bênçãos sobre a nossa vida. E nós estamos no dia 31 de julho, estamos terminando o mês, é o último dia do mês. E como nós vamos terminando esse mês de julho, nós temos que nos perguntar também, meu querido e minha querida, como foi esse mês para nós? Como foi o mês de julho para você? Como foi as batalhas do mês de julho para você? É preciso que nós nos perguntemos e que também nós reconheçamos a bondade e o amor de Deus que nos acompanhou durante todo esse mês e todas as forças que o Senhor nos deu para que nós pudéssemos lutar nas nossas batalhas durante esse mês. Em tudo dai graças, diz o apóstolo Paulo. Portanto, vamos agradecer ao Senhor por esse mês de julho, pelas alegrias, pelas conquistas. Eu não sei como foi o teu mês de julho, mas como nós vamos terminando o mês, nós precisamos fazer um balanço, olhar para o mês, agradecer a Deus porque ainda estamos aqui, porque o Senhor nos dá a sua força, o Senhor nos dá saúde, o Senhor nos dá sabedoria, o Senhor nos dá as capacidades necessárias para estarmos nos nossos trabalhos, para cumprir a nossa missão na nossa família. E pedir ao Senhor que continue nos abençoando durante este mês que vai começar amanhã, o mês de agosto. Em tudo nós damos graças ao Senhor pelo mês de julho. Foi mês de férias. Como foi as tuas férias? Você conseguiu tirar um pouco de férias? Bendito seja Deus se você conseguiu descansar um pouco a tua mente, um pouco o teu corpo. Mas agora nós retomamos. Vamos retomando tudo a partir do mês de agosto e pedindo as luzes e a graça do Espírito Santo. E hoje nós queremos meditar a palavra do Senhor. Queremos meditar a parábola do semeador. Uma parábola famosa, muito conhecida, que Jesus nos contou. Durante este mês de julho, nós também temos que fazer um balanço. Nós semeamos a palavra de Deus aonde nós fomos? Nós colocamos a palavra de Deus em prática na nossa vida? É preciso que nós nos perguntemos também. Porque na meditação de hoje nós vamos ver que nós também somos enviados pelo nosso batismo a anunciar, a semear a palavra de Deus. Mas aquele que nos impulsiona a semear a palavra de Deus é o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que fez com que as Sagradas Escrituras fossem inspiradas e escritas. E nós estamos aqui diante do ícone do Espírito Santo e queremos rezar ao Espírito Santo, pedindo que o Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, ilumine o nosso coração, para compreendermos a fundo a palavra de Deus e fazer com que esta semente da palavra de Deus produza no nosso coração frutos abundantes e que nós sejamos cristãos verdadeiros, cristãos que sejam sal e luz neste mundo. Vamos rezar juntos, pedindo a força e a graça do Espírito Santo sobre nós, sobre nosso coração, sobre a nossa vida e sobre as nossas intenções. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. E o tema de hoje é: a palavra de Deus é a semente da vida. Eu te convido a pegar a sua Bíblia, aí aonde quer que você esteja, na sua casa, no seu trabalho, acessar também a Bíblia online. Pegue a sua Bíblia aí no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, do versículo 5 ao versículo 11. Evangelho de Lucas 8, capítulo 5,
versículo 11. Enquanto você vai pegando aí a sua Bíblia, vai encontrando essa parábola do Evangelho, eu te convido também a ligar para nós. Ligue para nós e coloque as suas intenções. Nós queremos rezar por você aqui, da obra Evangelizar, queremos pedir a Deus que te abençoe, abençoe a sua casa, a sua família. Ligue para nós, deixe as suas intenções, os seus agradecimentos, agradecendo a Deus por esse mês que está acabando, pelas graças que Deus derramou sobre a sua vida, através da meditação da palavra de Deus. Testemunhe também as graças. E ligue para nós, para que nós também rezemos por você por esse mês, que vai começando amanhã, o mês de agosto. Mas vamos lá na palavra de Deus, que é fonte inesgotável de vida abundante para cada um de nós, e vamos meditar a palavra de Deus. Vamos escutar então o que Jesus nos fala. Do Evangelho de São Lucas, no capítulo 8, do versículo 5 ao versículo 10. Disse Jesus: Saiu o semeador a semear a sua semente, e ao semear parte da semente caiu à beira do caminho. Foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu no pedregulho, e tendo nascido seco, por falta de umidade. Outra caiu entre os espinhos. Cresceram com ela os espinhos e sufocaram-la. Outra, porém, caiu em terra boa. Tendo crescido, produziu fruto, 100 por 1. Dito isso, Jesus acrescentou em alta voz: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os seus discípulos perguntaram a significação dessa parábola. Ele respondeu: A vós é concedido conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros se lhes fala por parábolas, de forma que vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido, minha querida, nós acabamos de escutar uma parábola de Jesus, um gênero literário que Jesus usava para entrar em contato com aqueles que escutavam a sua palavra. Por isso Jesus usa de parábolas e pega histórias do seu entorno para ir falando das parábolas. Quando nós entramos na parábola do semeador, o Senhor está falando dos mistérios do reino dos céus. E quando ele começa a falar do mistério do reino, o que é o reino, ele começa a comparar o reino de Deus com parábolas, tirando histórias do meio do seu cotidiano, do seu entorno. Nós vemos que é uma história agrícola, e então ele começa a falar sobre a semeadura, sobre o semeador, aquele que semeia a palavra de Deus e faz com que essa palavra possa ir produzindo frutos. No Evangelho de hoje, nós vemos que existem vários campos aonde a palavra de Deus foi sendo colocada. A palavra de Deus é semente de vida eterna para cada um de nós. Mas para que esta palavra possa produzir frutos no nosso coração e na nossa vida, ela precisa cair num terreno bom. E para que ela caia num terreno bom, nós precisamos preparar esse terreno no nosso coração. Para que essa palavra seja fecunda e produza muitos frutos, nós precisamos preparar o terreno do nosso coração. E como nós preparamos o terreno do nosso coração? Tirando aquilo que é ruim, tirando aquilo que vai fazer com que essa palavra não frutifique. Assim nós vamos preparando o terreno do nosso coração. E o Senhor fala que o reino de Deus é como um homem que saiu a semear. E a palavra de Deus é a semente. Um homem que vai saindo a semear. E quem é esse homem? Quem é o semeador? Desde sempre a igreja viu que Jesus é o grande semeador. É aquele que lança a palavra, aquele que lança a sua palavra em todo mundo. Jesus é o semeador por excelência. E ele vai lançando a palavra e nos fala que ao semear, parte da semente caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Muitas vezes o nosso coração recebe a palavra de Deus, mas não dá atenção à palavra de Deus. E quando essa palavra cai perto do nosso coração, acontece o quê? Ela é pisada e as aves do céu a comeram. Ou seja, muitas vezes nós escutamos a palavra de Deus, mas essa palavra
nós não trazemos para a nossa vida e, portanto, essa palavra não ganha um significado, não ganha um sentido. Então, ao mesmo tempo que nós escutamos uma bonita palavra de Deus, nós não cultivamos essa palavra. E essa palavra acaba sendo levada pelo vento, levada pelas preocupações, levada pelos nossos medos. Quantos de nós escutamos nas Sagradas Escrituras que o Senhor nos fala mais de 300 vezes? Não tenhas medo, não tenhas medo. E nós continuamos muitas vezes com medo no nosso coração, medo de realizar os nossos sonhos, medo de alcançar os nossos objetivos. Pois é, nós muitas vezes nos identificamos na primeira parte da parábola. Escutamos a palavra de Deus, que é lançada, mas ao mesmo tempo que escutamos essa palavra, não temos uma fé suficiente de acreditar com firmeza nessa palavra. E o que acontece? As aves do céu vêm, essa palavra é pisoteada no nosso coração e rapidamente nós nos esquecemos desta palavra. Depois nós temos aquela que caiu no pedregulho e, tendo nascido seco por falta de humildade, ela morre. Muitas vezes, por causa das nossas preocupações, por causa dos nossos medos, por causa dos nossos rancores, a palavra de Deus cai no nosso coração. Nós escutamos a palavra de Deus, mas por causa da distração, por causa das riquezas, por causa dos bens materiais, essa palavra cai no lugar árido, no lugar onde não pode ser cultivada, no lugar onde essa palavra acaba morrendo. Quantos de nós escutamos a palavra de Deus com entusiasmo, aceitamos a palavra de Deus, mas quando nós colocamos a palavra de Deus no nosso coração, por causa da nossa vaidade, por causa do nosso orgulho, por causa dos nossos bens materiais, por causa até mesmo do nosso dinheiro, essa palavra se seca, essa palavra não consegue germinar. Isso pode acontecer no nosso coração e na nossa vida. Temos um terreno, como diz as Sagradas Escrituras, de pedregulho, aonde não tem água, aonde falta a unção do Espírito Santo e, portanto, a palavra de Deus não pode frutificar. Depois tem a que cai entre os espinhos, elas crescem entre os espinhos e os espinhos sufocam. Muitas vezes as nossas preocupações sufocam a palavra de Deus e faz com que a palavra de Deus não produza os frutos necessários. E depois, no final, no versículo 8, Jesus fala: outra, porém, caiu em terra boa, tendo crescido, produziu frutos. Quando nós preparamos o nosso coração, quando nós permitimos, mais do que nós mesmos preparar, quando nós permitimos que o Espírito Santo prepare o nosso coração para receber a palavra de Deus então pode produzir frutos no nosso coração e na nossa vida. A palavra de Deus pode transformar o nosso coração e a nossa vida. Por isso, no início do bloco eu dizia para vocês que nós devemos fazer um balanço do nosso mês de julho e nos perguntar quantos frutos a palavra de Deus produziu no nosso coração e na nossa vida. Porque nós escutamos, porque nós meditamos a palavra de Deus, mas nós também precisamos nos perguntar quantos frutos essa palavra de Deus está produzindo no nosso coração, que a palavra de Deus está produzindo na nossa vida. Se pergunte, meu querido, minha querida, quantos frutos a palavra de Deus está produzindo no teu coração? Porque nós, como seguidores de Jesus, temos que ter um terreno bom, um coração bom, para que a palavra de Deus produza no nosso coração e na nossa vida. Obrigado porque você está nos acompanhando aí da sua casa, do seu trabalho, da onde quer que você esteja, meditando a palavra de Deus. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. E estamos de volta com o programa Com a Palavra, meditando a palavra de Deus no início dessa semana, nessa segunda-feira, dia 31 de julho. Obrigado a você que nos acompanha através da TV Evangelizar, a TV Evangelizar que chega a mais de 2.000 municípios e a 5 milhões de pessoas através das redes sociais. Nós estamos aqui meditando a palavra de Deus e pedindo
por intercessão do Espírito Santo, porque hoje, segunda-feira, é dedicada ao Espírito Santo, que o Espírito Santo faça com que essa palavra possa germinar nos nossos corações e na nossa vida e transformar as nossas vidas e fazer de nós discípulos, discípulas, missionários, missionárias de Jesus Cristo. Mas eu quero fazer um convite especial para você. Você que gosta de viajar. O Peregrina Brasil tem um convite especial para que você possa conhecer os santuários da Itália e Portugal e fazer uma experiência nessa viagem, uma experiência de viajar, de conhecer, mas de uma maior intimidade com Deus, conhecendo os lugares santos, aonde passaram os santos, que são aqueles que nos indicam o caminho para chegar até o céu. Vamos ver o recadinho da Peregrina. Somos todos peregrinos. Prepare suas malas e embarque conosco rumo ao velho continente. Uma peregrinação em família com Santa Rita de Cássia para Portugal e Itália. 2 belos países, cidades inspiradoras, repletas de basílicas, monumentos, história e fé cristã. Venha junto com o Frei Jean, Ceci Portugal. 12 dias de espiritualidade, imersão na Bíblia e partilhas inesquecíveis. A Europa, como você nunca viu. Saída de São Paulo, dia 16 de setembro de 2023. Saiba mais pelo WhatsApp 11 2942 8332 ou pelo site peregrinabrasil.com.br. Realize seu sonho. Peregrine com a gente. E aí fica o convite da Peregrina para conhecer a Europa, o velho continente, e não somente conhecer a Europa, senão conhecer também os santuários de Portugal e os santuários da Itália e fazer uma experiência de fé. Mas vamos retomar o nosso tema, e eu convido você aí a estar com a sua Bíblia aberta no Evangelho de São Lucas, no capítulo 8, onde nós estamos meditando a palavra de Deus, a parábola do semeador. Esse semeador que saiu a semear. Saiu a semear o quê? Saiu a semear a palavra de Deus. Saiu trazer a palavra de Deus. A igreja sempre viu desde o princípio que esse semeador por excelência é Jesus Cristo. Lembrem do prólogo do Evangelho de São João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. E um pouquinho depois São João vai dizer, e o Verbo se fez carne, e o Verbo armou a sua tenda, o Verbo veio até nós, a palavra veio até nós. O Cristo é o semeador por excelência, que traz a sua palavra e que semeia a sua palavra no nosso coração e na nossa vida. Portanto, nós temos que estar abertos e abrir o nosso coração para aceitarmos esta palavra, que é semeada pelo próprio Cristo. E a palavra de Deus, como vai dizer Paulo, é viva e eficaz. Ela tem o poder de transformar as nossas vidas. Esse semeador que é o Cristo saiu a semear e encontrou todo tipo de terreno. Encontrou a estrada, encontrou aquele terreno árido, encontrou outro terreno onde havia espinhos e por fim encontrou um terreno bom. E no terreno bom, a palavra produziu frutos. Nós somos convidados pelo Cristo, meu filho e minha filha, a abrir o nosso coração, a permitir que o Espírito Santo transforme os nossos corações, para que nós sejamos receptíveis à palavra de Deus. E a palavra de Deus, então, pode produzir frutos no nosso coração e na nossa vida. Se nós abrimos o nosso coração, se nós abrimos a nossa vida, essa palavra tem a capacidade de produzir frutos no nosso coração. O bonito dessa parábola é que essa parábola nos ensina que a maior parte da semente deste semeador caiu num terreno bom. E produziu frutos, produziu muitos frutos. Produziu 30, produziu 60, produziu 100. É consolador essa palavra quando ela nos diz que produziu todo tipo de frutos. Meu querido e minha querida, Deus te chama a que você produza frutos. Mas você não vai produzir frutos igual o teu irmão, igual a tua irmã. Você tem as tuas capacidades. E você pode produzir 30, quem sabe você pode produzir 60, quem sabe você consiga produzir 100. Outros produzirão somente 30, outros produzirão somente 60, outros conseguirão produzir 100. Mas o importante dessa palavra
E dessa parábola de Jesus para nós no dia de hoje é que nós precisamos produzir frutos da palavra de Deus. Frutos concretos, meu querido e minha querida. Não basta dizer que nós só rezamos. Não basta dizer que nós só participamos de tal movimento, de tal pastoral. Nós precisamos produzir frutos concretos. É o que vai nos dizer São Tiago. Mostra-me a tua fé através das tuas obras. Isso são frutos concretos da palavra de Deus. Produzir frutos concretos. Lembre-se do que vai dizer Jesus no Evangelho de Mateus: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que cumpre com a vontade do meu Pai. E qual é a vontade do Pai? Que nós produzamos frutos. Mas quais são esses frutos que nós precisamos produzir? Frutos do amor, frutos da bondade, frutos de ternura, frutos de compaixão, frutos de diálogo, frutos da missão. Frutos de poder olhar para o vizinho que mora do teu lado, dar atenção se ele está precisando de alguma coisa, de alguma necessidade, um sorriso, abrir o teu coração às dificuldades, aos sofrimentos do outro. Esses são os frutos que nós somos chamados a produzir. Já vai dizer Santa Teresa de Calcutá, Madre Teresa, é muito fácil amar, é muito fácil dizer que você ama quem está longe. Quem vive lá no outro país, quem vive lá na outra cidade, quem vive lá na outra vila. É difícil dizer, então, que nós amamos aqueles que estão perto de nós. Nós precisamos, então, entrar dentro desses frutos que a palavra de Deus produz no nosso coração e também produzirmos fruto de empatia com o outro. De sermos pessoas que estão disponíveis para o outro. Às vezes, nós vivemos e nem sabemos quem são os nossos vizinhos. Ou nunca nem visitamos os nossos vizinhos, nunca levamos uma palavra de conforto, nunca levamos uma palavra de alegria aos nossos vizinhos e depois nós queremos sair fazendo missão para todo lado. Meu querido, a primeira missão é na tua casa, é na tua família. A segunda missão é com os teus vizinhos. Por isso nós somos chamados a produzir esses frutos no nosso coração da palavra de Deus. O fruto da missão, como discípulos missionários do Cristo, o fruto do diálogo, o fruto do amor, o fruto da reconciliação, o fruto do diálogo. É isso que nós somos chamados a produzir no nosso coração e na nossa vida, como semeadores da palavra de Deus, porque são esses os frutos que o Cristo produz no nosso coração. Cristo produz no nosso coração frutos de alegria, frutos de ternura, frutos de paz. O Cristo coloca no nosso coração a força e a coragem necessária para vencer os nossos sofrimentos, para vencer as nossas dificuldades. O Cristo traz um novo sentido para a nossa vida. E nós, como imitadores do Cristo, também somos chamados a ser semeadores da boa nova, da palavra de Deus, semeadores do amor, do diálogo, do entendimento e da compreensão em uma sociedade que vive totalmente o contrário, em uma sociedade que vive uma divisão total. Nós somos chamados a sermos missionários e semeadores da união e do amor de Deus nessa sociedade. Por isso, nós estamos encerrando o mês de julho. Vamos pedir ao Senhor, por meio do seu Espírito Santo, que nos conceda a graça de poder ser semeadores desses valores na nossa sociedade, que tanto precisa de cristãos que sejam capazes de reproduzir estes valores nessa sociedade, a exemplo de Cristo Jesus. Então, vamos abrir o nosso coração nessa manhã e permitir isso, e dizer isso ao Espírito Santo. Espírito Santo, eu quero ser um semeador, eu quero ser uma semeadora da palavra de Deus, aonde quer que eu esteja, na minha vida, no meu trabalho, com a minha família. E aqui diante do ícone do Espírito Santo, eu quero colocar as tuas intenções. Você que ligou para nós, você que deixou o seu pedido de oração, eu quero rezar por você, pedindo a Deus que te conceda a graça de ser um semeador da sua palavra, um anunciador da sua palavra. De maneira especial eu quero rezar pela Marinês Maria. Ela pede oração pelas suas filhas Marjorie e Camille e por toda a sua família. Aqui nós colocamos na caixinha de oração este pedido e também queremos rezar por Elza Pessoa. Ela pede oração pela paz na sua família. E quero rezar também por você, que o Espírito Santo faça com que você seja um promotor da palavra de Deus aonde quer que você esteja. Assim como o Espírito Santo produziu
na vida de Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio de Loyola foi semeador da palavra de Deus e hoje nós estamos fazendo memória, celebrando a festa de Inácio de Loyola. É um santo que, junto a São Francisco Xavier, fundou a Companhia de Jesus, os famosos jesuítas, os primeiros evangelizadores do nosso Brasil. A incessante busca interior e as suas revelações o fizeram escrever os exercícios espirituais. E ele é considerado o santo do discernimento dos espíritos. Foi declarado padroeiro de todos os retiros espirituais pelo Papa Pio XI em 1922. Nós queremos pedir a intercessão desse grande santo, que é Santo Inácio. Ele fundou a Companhia de Jesus em 1500 e alguma coisa, logo que houve a rebelião protestante. Inácio de Loyola funda essa companhia, inspirada pelo Espírito Santo, para que essa companhia também evangelize os lugares que mais necessitam de evangelização. E dentro dessa companhia nós temos o grande Francisco Xavier, que é comparado com o apóstolo Paulo, aonde evangeliza todo o Oriente. E nós pedimos a bênção de Deus sobre você, sobre a sua família, pela intercessão de Santo Inácio de Loyola. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, meu querido e minha querida, porque você esteve conosco. Fique com Deus, fique em paz. E fique agora com o programa Experiência de Deus, com o Padre Reginaldo Manzotti.